Antes de existir uma jornada de trabalho, existe a jornada pelo trabalho, pelo aprendizado, pela capacitação profissional e pela inclusão social das juventudes. E para que estudantes, adolescentes e jovens também possam ter acesso às oportunidades no mercado de trabalho, existe o Espro. Oferecemos às empresas e parceiros de todo o Brasil um portfólio completo de soluções de recrutamento, com foco em transformar a sociedade por meio de projetos de impacto social personalizados. Embarque com a gente nessa jornada. Saiba mais em espro.org.br. Olá, estamos com mais um episódio do Radiocast Você RH, mas dessa vez num ambiente diferente e muito especial. Estamos aqui no CONAR, o maior congresso de RH do Brasil, e no estande do Espro, para falar numa sequência de entrevistas voltadas para talentos jovens. Para começar, vamos falar sobre empregabilidade de jovens. E para isso eu trouxe aqui uma especialista do assunto, que é a Patrícia Araújo, diretora de RH do Mercado Livre. Muito bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada pelo convite. Na verdade, estou absolutamente feliz de poder estar no CONAR com você. É um ambiente extremamente importante para a gente continuar fazendo e evoluindo como na gestão de capital humano e na atração de jovens também. Ah, que legal. Me fala uma coisa. Parece aquelas coisas de Steve Jobs, de Bill Gates, mas o Mercado Livre nasceu numa garagem praticamente e tende a encerrar esse ano de 2025 com 50 mil colaboradores, né? Como que é o esforço de vocês de manter esse espírito empreendedor tão vivo, mesmo com esse crescimento impressionante? Olha, realmente a gente completa este ano, nós estamos 26 anos como empresa. Pensa que quando a gente começou era uma garagem e quando a gente olha para todo esse histórico, o que eu posso te contar um pouco é desse crescimento extremamente importante que a gente tem tido como organização. A gente saiu, desde que eu entrei no Brasil, de um número de menos de 2 mil colaboradores, então há 6 anos atrás, e ao final do ano, como você disse, são mais de 50 mil empregos gerados no Brasil. Realmente isso mostra muito a capacidade que o Mercado Livre tem de ir se adaptando, de ir aprendendo e de fazendo a diferença na vida de tantos usuários, que o nosso propósito é esse, né? É democratizar esse mercado, o comércio e todos os sistemas financeiros. Então, quando a gente acha que a gente está fazendo aí o nosso propósito, colocando em prática e podendo ao mesmo tempo trazer tantas pessoas, isso é realmente diferenciado, mas tem esse desafio. O desafio é da cultura. Quando você cresce exponencialmente, como a gente tem crescido, o grande problema é como manter uma cultura empreendedora numa empresa que não é mais a de 2000. Quando a gente olha para o Mercado Livre como um todo, para todos os países onde a gente atua, mais de 18, nós somos mais de 100 mil colaboradores. Pensa como é fazer isso no dia a dia. A gente tem que investir muito tempo. A gente acredita que um dos pilares primordiais para a cultura empreendedora é a gente realmente trabalhar dia a dia com os nossos líderes. Eles são os pilares também de nos ajudar a manter a cultura. Tem várias iniciativas, vários mecanismos que a gente realmente olha para o dia a dia para continuar fazendo. Então, por exemplo, a gente tem hoje práticas, workshops, treinamentos, vários programas, inclusive a carreira dos líderes que entram dentro da nossa organização, eles passam por uma imersão de 100 dias também, onde a gente vai desenvolvendo essa cultura e o jeito de trabalhar com eles, porque não é uma cultura que você chega e você já aprende, você tem que participar e entender como que aquilo fala com você. Fora isso, a gente também investe muito em pensar no engajamento dos nossos colaboradores. Eu acho que cultura e engajamento são os dois pilares principais para conseguir crescer exponencialmente, ao mesmo tempo mantendo essa vontade de fazer a diferença, que é algo que a gente tem muito forte dentro da organização. Bom, falando em manter a cultura, vocês têm uma linha de tentar manter a contratação de profissionais que têm esse espírito empreendedor, né? Como que se identifica esse perfil no Mercado Livre? Qual que é o talento ideal
que vocês identificam para se juntar à empresa e reforçar essa cultura? Olha, o ideal é sempre aquele talento que queira e tem aquele senso de não conformidade, ou seja, que quer mais, que quer fazer a diferença. A gente tem bastante buscado de uma maneira muito olhar várias dimensões desses profissionais que vêm trabalhar conosco. E um dos pontos principais é aquele profissional que gosta de trabalhar com intensidade, de entregar resultados, de ter uma execução extremamente diferenciada. Se você pensar, assim, todo o mercado do e-commerce, só para pôr um exemplo, né? Sem nem falar do banco digital, mas pensando em e-commerce, a penetração do e-commerce hoje no Brasil, né, é 13%. Quando a gente olha para os Estados Unidos, é mais de 26%. E na China, acima de 30%. A gente tem muito caminho ainda, a gente tem muito para fazer. Por isso a cultura empreendedora, ela é tão importante e essa vontade de fazer a diferença para os usuários. Por mais que a gente tenha crescido tanto e tenha feito já tantas coisas ao longo desses 26 anos, ainda é muito pouco perto do que a gente está por fazer. Então, este talento ideal é o talento que queira fazer uma grande diferença, saber que vai entrar para fazer e construir e co-construir conosco não só lugares, soluções e trabalhos diferenciados, mas também a melhor empresa para trabalhar. Para a gente isso é importante. Alguém que queira fazer essa diferença, esteja no dia a dia, queira aprender rápido, mas ao mesmo tempo saber que vai ter que co-construir com a gente esse futuro, que não está tudo pronto. E que ainda por cima aprendendo a trabalhar ainda mais com inteligência artificial, que vai ser, obviamente, ainda muito diferente nesse futuro. É um trabalho de intraempreendedorismo muito forte, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E até porque uma empresa que cresce com essa rapidez, a gente sabe que nem tudo vai estar pronto. E muitas das coisas vão estar sendo construídas ao longo do caminho, sabe? Sim. A gente reitera muito. Tem um dos nossos princípios que a gente fala de beta contínuo, que nada mais é do que isso. A gente vai aprendendo, construindo, colocando soluções para rodar e reiterando, melhorando essas soluções. É isso que é o dia a dia. E para um empreendedor, uma pessoa que tem esse estilo, esse empreendedorismo já, essa vontade de fazer isso, a gente sabe que você deve trabalhar com tantos empreendedores, você sabe como é. Tem momentos super interessantes e tem momentos de muita frustração ao longo do caminho, porque nem sempre tudo que você desenhou acontece do jeito que você imaginou. Então, esse espírito é um dos mais importantes para a gente quando a gente pensa em atração de talentos dentro do Mercado Livre. É isso que eu queria te perguntar agora. Como que essa cultura do empreendedorismo, ela se manifesta na atração de talentos jovens? Mais especificamente aí já na linha que a gente está seguindo aqui, de falar sobre profissionais jovens. A gente tem olhado assim para muitas questões, tentando abarcar o máximo possível para os jovens, tá? A gente entende que muito da nossa contribuição também é para os jovens que estão no primeiro emprego, para os jovens que vão ter o seu primeiro cargo de liderança. E para nós é importante também contribuir e também pensar e estruturar programas que façam isso acontecer. Primeiro vem da atração. A atração ela tem que tomar um cuidado um pouco maior em olhar várias dimensões desse jovem, porque muitos deles não necessariamente já tiveram essa oportunidade de estar trabalhando em algum lugar. Então, a gente tem que levar muito em conta o que é que o jovem pensa, como ele imagina ou ela imagina o futuro, quais são, a gente faz dinâmicas e outras formas de pensar e buscar essa essência do que aquele jovem está buscando e querendo para o futuro. E, claro, contribuir para que aquela profissional possa começar a ter uma carreira profissional também. Esse é um ponto importante. Existem vários programas, se você quiser, depois a gente pode conversar sobre eles. Vamos falar. Mas antes eu queria te fazer uma outra pergunta. Como que é para você, como diretora de RH, lidar com as demandas desse novo profissional jovem da geração Z, que às vezes não tem tanta ambição de ter uma ascensão para cargos hierárquicos, que às vezes dá mais valor para
propósito do que para remuneração e equilibrar isso dentro da empresa? É importante mesmo. A gente tem percebido assim que dentro da nossa organização, na verdade, muitos jovens vão aprendendo, querendo e, na verdade, estando cada vez mais interessados em seguir, em progredir a carreira junto com a gente ou em qualquer outra organização. Eu acho que parte disso tem a ver com a atração. A gente também atrai aquele jovem que quer o algo a mais, aquele jovem que pensa que gostaria de ter o equilíbrio também entre trabalhar e ter o algo a mais e, ao mesmo tempo, conseguir ter várias outras oportunidades na sua vida pessoal e equilibradas. Eu acho que os dois pontos são importantes. O mais talvez relevante é encontrar o jovem que queira fazer a diferença, ao mesmo tempo que saiba e nos ajude também a ir montando esse caminho de equilíbrio. Sim. Esse é um ponto relevante também da proposta de valor. A gente entende que os jovens, na verdade, estão querendo o algo a mais, estão querendo progredir, Sim. ao mesmo tempo que querem, obviamente, ter o equilíbrio para suas vidas. Esse propósito é muito importante para nós. A gente tem feito muitas ações e atividades e aprendido muito com os jovens também que estão dentro da nossa casa, sabe? Isso hoje acho que isso é uma das grandes questões hoje da gestão de pessoas, né? De acolher essa vontade de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional que a gente vê nos profissionais jovens e que acaba até influenciando os mais experientes, né? Uma proposta de valor muito importante para a gente é a flexibilidade. Principalmente para grande parte da nossa operação, a gente tem, obviamente, muitas pessoas que estão trabalhando no ambiente físico e outras que estão trabalhando com um pouco de mais do híbrido. Nos dois âmbitos, nos dois modelos de trabalho, o ponto importante para nós é proporcionar essa flexibilidade para os nossos talentos, para os nossos líderes, para as pessoas que trabalham com a gente, porque a flexibilidade é o que as pessoas estão buscando. Tem toda a razão. Agora vamos falar daqueles programas. Que programas que você gostaria de destacar do Mercado Livre para auxiliar na empregabilidade desses talentos jovens, para trazer essas pessoas das novas gerações para a sua empresa? Olha, eu começo primeiro com o Jovem Aprendiz, que eu acho que tem também a Espro, é uma das nossas parceiras, grandes parceiras, inclusive. E nosso programa Jovem Aprendiz, eu tenho bastante orgulho dele, porque ele vem se desenvolvendo com esse crescimento exponencial que eu te falava, Alexandre. Você pode imaginar que tem sido bem rápido o crescimento também do número de profissionais e jovens aprendizes que estão conosco. A gente olhando para o que a gente conseguiu, a gente cresceu do ano passado para esse ano mais de 40% na contratação. A gente está com mais de 1.300 jovens hoje trabalhando dentro da nossa organização. E o que mais me deixou orgulhosa de saber que a gente tem são hoje 49% dos jovens que ficam conosco, trabalham conosco após o programa. Acho que esse é o ponto bem importante do que a gente tem feito. Fora isso, eu posso citar vários outros programas que tem muitos outros parceiros, que talvez seja difícil citar todos, mas um deles muito relevante tem sido que a gente trabalha com o IT Bootcamp e com o NeoCamp, que também é a atração de jovens para que possam se desenvolver no ambiente de tecnologia. A gente tem uma parte do programa que é de 8 semanas, outra parte do programa que são de 6 meses, principalmente para as pessoas também poderem ter um tempo e aprenderem no on the job como fazer, como trabalhar. E esse tem sido um programa muito relevante também, porque a gente tem conseguido atrair jovens, atrair talentos, ensiná-los na prática e principalmente também contribuir para essa nova carreira, inclusive pessoas com deficiência também, que estão aprendendo uma nova carreira junto conosco. Fora esse, tem alguns outros. Vou falar rapidamente de alguns, sei lá, Movitech, que a gente tem um grande programa, uma grande parceria com outras grandes organizações também, junto com uma parceria que está hoje com mais de 10 mil jovens da rede pública, podendo participar e aprender sobre lógica, sobre várias outras, né, demandas que às vezes dentro da escola
não são possíveis que você abarque todos esses ensinamentos e essa educação. A gente tem um impacto interessante aí também. E fora isso, eu cito assim um programa muito importante para nós, que é o Primeiro Code, que são para esses jovens filhos, familiares, que queiram estar aprendendo né, até os 16 anos apenas, dos 5 aos 16, que queiram estar aprendendo algo a mais de fazer códigos, que também é um ponto importante. E estamos assim, hoje, quando a gente olha para tudo que a gente tem feito, um pacto que a gente tem feito também, que nós fizemos algumas assinaturas que eu acho que é importante ressaltar. Ministério do Trabalho, o Pacto Mundial, a Unicef, a gente tem feito muito impacto no que tange a trazer os novos talentos e jovens para trabalhar conosco. A gente já passou a marca do que a gente tinha se comprometido, os programas vão até 2030, mas a gente já contratou bastante profissionais para estarem conosco, foram 11.230 profissionais que estão conosco, que foram contratados ao longo desse... Imagina que só este ano a gente teve também 3.000 contratações de jovens talentos como primeiro emprego. Eu acho que é isso que deixa a gente orgulhoso e a gente sabe que não é um orgulho para... Tem muito mais para ser feito, sabe? De fato, a gente está só fazendo uma parte da contribuição e do caminho. A gente sabe que tem muito que a gente pode contribuir ainda na atração, no desenvolvimento, no acompanhamento desses jovens ao longo da carreira. Ah, que legal. Patrícia, vocês têm um olhar muito forte para o desenvolvimento, né? E assim, talentos jovens geralmente não chegam já completamente prontos. Como que se dá esse valor para meritocracia, para a aquisição de uma alta performance, de habilidades? E como que ele é reconhecido para vocês entre esses jovens talentos? Olha, eu falando do jovem aprendiz, o programa tem toda uma carreira mesmo, como você desenvolve esse profissional. Então, primeiro, chega uma pessoa que realmente não esteve em nenhum lugar até o momento trabalhando. Então, a gente tem que pensar muito no onboarding, a gente estrutura muito bem também como vai ser esse desenvolvimento, como vão ser as jornadas de feedback, como é a jornada toda de acompanhamento da liderança para o atendimento às necessidades daquele jovem. Tem toda uma jornada de acompanhamento, desenvolvimento e, obviamente, de estar junto com aquele jovem para que ele possa ou ela possa se interessar e continuar se desenvolvendo e aprendendo. Por isso também os feedbacks e o acompanhamento. Esse é um ponto importante, porque não basta só atrair, tem todo um trabalho dentro de casa e os nossos líderes são preparados para estar acompanhando isso. Outro ponto que eu acho que é muito relevante também dentro do desenvolvimento é pensar na primeira cadeira de liderança. Ah, sim, né? Essa é bem difícil. A primeira chefia, eu já fiz matéria sobre isso na Você RH. É mesmo? A primeira gestão, né? E ela é muito importante. Os primeiros 90 dias. Os primeiros 90 dias, olha, na verdade o que a gente faz a gente tem um programa que é de trazer os representantes que estão dentro das nossas unidades de logística e ajudá-los a se tornarem esses líderes. A gente identifica alguns que gostam, que têm aquele potencial já de liderança e passa por um programa. Já foram até esse momento agora, né, 1.200 representantes passando pelo programa. Eu posso te dizer que 80% deles já têm hoje o seu primeiro emprego, ou eles são líderes dentro das nossas operações ou são supervisores. Então, a gente vai acompanhando e ajudando no desenvolvimento. Passa-se pelo programa, a gente acompanha e, obviamente, logo depois desenvolve e também proporciona essa primeira oportunidade de ser aí um jovem talento líder dentro da nossa organização. Vocês estimulam o acompanhamento assim, de mentores dentro da empresa para orientar, auxiliar esses jovens talentos? Sim. A gente tem mentores e tem muito papel do líder. A nossa organização, para manter a cultura tão assim viva, um dos pilares principais é a liderança. Porque, veja, a gente tem um canal, inclusive, que a gente usa muito para desenvolvimento das lideranças. São dois. Um é o Leading Cast,
que a gente faz a cada 3 meses um acompanhamento e um reforço das mensagens-chave, assim como fala da nossa organização. E o outro que a gente tem para as lideranças é o que a gente chama de Leading Ops. A gente vai acompanhando os líderes para que eles possam acompanhar os talentos jovens e os que acabam de ser promovidos a uma cadeira de liderança. Por que a liderança é tão importante para nós? Porque no dia a dia é muito importante que a gente tenha essa referência e o jovem possa estar com esse líder. Tem uma pesquisa que a gente faz 2 vezes ao ano e essa pesquisa fala muito, um dos pontos principais da pesquisa também é entender os pilares da liderança. Por exemplo, uma das perguntas é como o meu líder reconhece o que eu tenho feito. Outra pergunta é como o meu líder me dá espaço para falar de tudo aquilo que eu gostaria de falar. Dentro dessa pesquisa, que é uma pesquisa de engajamento, feita 2 vezes ao ano, a gente teve o ano passado 90% de engajamento, esse ano 91%. Isso é reflexo da liderança. São os líderes que no dia a dia fazem a diferença. Por isso a gente reforça tanto com os líderes e não só com os mentores, sabe? No Mercado Livre, falando nisso, né, que você está falando aí de liderança, você sente a alta gestão muito parceira do RH, sponsor dos programas que vocês criam? Como é que é sua relação aí com o C-Level? Sim, é uma coisa muito importante para os nossos líderes é a gente conseguir tracionar uma empresa para fazer a diferença. E para isso a gente sabe que não existe outra forma a não ser ter os melhores talentos e desenvolver os melhores talentos. É levado bem a sério isso dentro da organização. Eu diria até que a barra é muito alta também. Não é uma organização que talvez aceite coisas de uma maneira que sejam mais simples. A gente quer sempre o a mais, tanto que o nosso slogan é o melhor está chegando. Então a barra é muito alta, os líderes puxam muito, mas todos são a grande parte, muito engajados, sabendo que, óbvio, existe também um trabalho, existe muita demanda para esse desenvolvimento por parte dos líderes, inclusive demanda para eles nos ajudarem com a cultura, de manter a cultura viva, porque é no dia a dia, no on the job, não é na conversa, no e-mail, no PowerPoint, não é mesmo no dia a dia, nas nossas ações que a gente pode fazer essa diferença. No que a gente fala, no quem a gente contrata, quem a gente promove, quem a gente desliga, demite dentro da organização. É aí que faz a diferença. Então, os líderes são comprometidos. É claro que você pode imaginar que tem uma agenda imensa de trabalho. Claro, né? Então, como que a gente também conecta a agenda de trabalho com a agenda também do que a gente precisa ter como liderança, elas não são opostas, pelo contrário, como é que a gente integra isso que faz a diferença também para a gente poder, como liderança, pôr o comprometimento dentro da agenda, sabe? Sim. Patrícia, falando em inteligência artificial, a IA é uma realidade dentro do Mercado Livre, né? Eu queria saber um pouco como é que vocês oferecem essa capacitação para os jovens talentos, que ferramentas ou iniciativas vocês têm nesse sentido para que isso seja uma referência dentro da empresa? Olha, primeiro, AI e IA sempre vem sendo usado dentro da organização. É muito importante para nós, para a prevenção à fraude, é muito importante para a análise também de riscos. A gente realmente usa uma ferramenta de trabalho para a nossa organização. Fora isso, a gente sabe que a gente também tem uma grande oportunidade de seguir desenvolvendo as práticas. Hoje, 90% dos nossos colaboradores usam IA de alguma forma. E isso ainda, alguns usam menos, outros usam mais, a gente tem essas métricas. Esse ano, especificamente, a gente está colocando um grande enfoque em desenvolver ainda mais os nossos líderes para que eles possam usar IA. E é mais do que isso, poder também contar com IA para poder fazer a diferença na gestão de pessoas também. É muito prático e a gente tem conseguido colocar algumas coisas aí para rodar, para contribuir para esses líderes também. A gente está, primeiro, desenvolvendo alguns líderes. Então, mesmo os líderes que estão mais próximos ao dia a dia de tecnologia,
Veja, tem muita coisa acontecendo e aparecendo a cada mês. Então, a gente tem colocado trilhas de desenvolvimento para os diretores e acima, trilhas de desenvolvimento para os gerentes e líderes e trilhas de desenvolvimento para qualquer profissional. Todo profissional hoje pode entrar num espaço que a gente tem virtual, que a gente quer um nosso hub, e pode estar ascendendo a várias tecnologias que a gente tem dentro do nosso hub hoje. Seja Gemini, ChatGPT ou qualquer outra, Copilot para os nossos desenvolvedores, a gente tem disponível. Todas essas ferramentas estão disponíveis hoje dentro de um espaço, de um hub, para qualquer profissional, para qualquer pessoa que queira acessar. Então, isso também ajuda muito. Por outro lado, a gente tem que seguir desenvolvendo, sabe? Tem muita ferramenta nova. A gente fez recentemente um programa e eu fiquei intrigada ao perceber que todo o programa estava desenvolvido, mas naquele mês tinham saído 2 ferramentas super diferenciadas, relacionadas à criação de vídeo ou relacionadas à criação de uma promoção ou de um marketing virtual. Então, isso tudo é algo que a gente tem que fomentar e está o tempo todo reiterando, aprendendo juntos como trazer e como fazer isso ainda maior para promover essa democratização também dentro da nossa organização, sabe? Aham. É importante, né? Porque as pessoas dizem muito, a IA não vai tirar empregos, né? Ela só vai deixar as pessoas, ela vai deixar com que as pessoas mais especializadas fiquem. Só que num país com tanta escassez de mão de obra especializada, ninguém vai ficar da noite para o dia especialista em inteligência artificial, né? Não Acho que mesmo. isso é uma coisa para se preocupar, né? E é importante o que você disse, né? Eu acho que vai além do ambiente das organizações, vai também dentro da nossa casa, vai também pensando na educação do país. A gente tem um papel relevante ali, porque quando você olha, por exemplo, China, é interessante perceber que nas escolas, nas universidades, o que eles mais fazem é querer que as crianças e os jovens e os estudantes usem a tecnologia de IA para fazer ainda mais, né, vamos dizer assim, ainda aprender ainda mais essa skill. Como você disse, é uma capacitação. Enquanto que a gente, há um pouco tempo atrás, a gente estava tentando fazer o quê? Banir das escolas ou banir de alguns lugares. Na verdade, é o contrário, a gente vai precisar ensinar e aprender de verdade a trabalhar de maneiras muito diferentes, que a gente tem uma pequena dimensão do que é agora. Acredito que vai ser bem diferente. Se a gente estiver sentado daqui a 2 anos, eu quero sentar com você daqui a 2 ou 3 anos. Vamos ver como é que vai estar todo esse mundo. Estaremos, né? Queria, para finalizar, te perguntar como é para você o entusiasmo desse trabalho com jovens no Mercado Livre, essa atração, a retenção, tê-los dentro de casa. O que representa para você essa nova geração dentro da empresa? Olha, a gente de fato acha que a gente está conseguindo colocar o nosso melhor, tentando o nosso melhor para pôr uma marca para esses jovens, para eles poderem realmente ter um caminho que a gente sabe que ainda é talvez muito pequeno perto do que a gente ainda pode e deve fazer junto com outros parceiros. Eu quero só ressaltar que a gente está presente com alguns programas em vários lugares do país. E eu falo isso porque eu também sou de muito longe, sou do norte do país, e eu vejo cada vez mais a importância que a gente tem de trazer trazer a oportunidade para perto desses jovens que estão espalhados pelo Brasil. E a gente também conhecer, aprender, atrair, mas aprender ao longo do caminho com os jovens, sabe? A gente tem feito isso e ainda tem muito para percorrer, mas tem uma grande gratidão por estarmos conseguindo com os parceiros chegar num lugar muito melhor para o jovem e vê-los. Quando eu falo dessa atração e desses estarem trabalhando conosco, grande parte do nosso público é muito jovem. E ele vem deste lugar da gente realmente colocar também um foco muito grande em desenvolver os profissionais do futuro do país. Daqui 3, 2 anos, vamos ver onde vão estar alguns desses jovens que a gente vem contribuindo para o desenvolvimento. É isso que importa, né? O que a gente vai deixando de caminho
ao longo dessa trajetória para daqui a alguns anos eles estarem fazendo uma grande diferença para o nosso país. Fica já aí a dica para o Espro convidar para a gente conversar de novo sobre esse tema daqui 2, 3 anos, então. Vai ser uma honra. Obrigado, Patrícia. Agradeço muito pela tua presença, pela tua disponibilidade, pelo conteúdo tão rico que você trouxe aqui sobre empregabilidade de jovens. Muito obrigada. Até daqui 3 anos. E agradeço a você que acompanhou mais esse episódio do Radiocast Você RH, aqui numa edição especial no Conar, no stand do Espro, e te convido a ver as nossas outras entrevistas, que estão nos canais do YouTube e do Spotify da Você RH. Até a próxima!